Queridos irmãos e irmãs, hoje Deus quer nos perguntar assim, com toda a nossa vida, com toda a nossa história, como que a gente está vindo aqui hoje, nesta igreja? O que nós viemos aqui procurar, olhando também para a missão do profeta Elias? Como que você vem aqui hoje? Com dívida, brigado, reconciliado com a esposa, sabendo educar ou não os filhos, com vontade de viver ou de morrer? Tem gente que às vezes chega num ponto extremo de tanta tribulação, de tanta coisa, que dá vontade de falar assim: Senhor, não aguento mais viver. Foi o que o profeta falou na primeira leitura. Não aguento mais viver. Claro que quando a gente fala isso é só da boca para fora, né? Que depois, quando vem a morte, a gente já fala assim: não, deixa para mais tarde. Então, tudo isso que nós trazemos para vir para a missa também. E o profeta Elias está com esse peso, reclamando também. Olha, parece que a vida está difícil, os compromissos começaram a apertar, a missão na igreja tem muita reunião, muito compromisso, muito isso, muito aquilo. Você já pensou em desistir alguma vez de alguma coisa? Hoje nós temos na leitura duas possibilidades. Ou de ser atraídos por Deus, como Jesus disse no Evangelho, o Pai atrai. Ou desistirmos de tudo e não seguir mais na caminhada. Mas para isso a gente ficaria sem a vida. Elias foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Elias, ele restaurou a religião no Reino do Norte. Uma religião com deuses cananeus, um culto muito forte ao deus Baal, tinha até os profetas de Baal, e o Elias vai denunciar todos esses falsos deuses, toda essa falsa religião. E ele então cria atrito com o rei Acás e a rainha Jezabel. Se você lembrar, essa rainha Jezabel foi aquela que mandou matar o Nabote para ficar com a vinha dele. Acabou com a família do Nabote para satisfazer o desejo do rei Acás, que queria ter a vinha do Nabote. Fez um plano e mandou matar. O profeta Elias, no Monte Carmelo, ele elimina os profetas de Baal. E depois disso, a rainha Jezabel decretou a morte desse profeta. Ele está correndo risco de vida. É a leitura de hoje. Elias fugindo, desanimado, porque está uma perseguição muito forte contra a vida dele. Ele não sabe o que fazer. De repente, ele chega a dizer isso: Senhor, tira a minha vida. Nós estamos no mês vocacional. O mês vocacional é Deus que nos chama. Se Ele chama, todos nós temos uma vocação. Se Ele chama, Ele não vai desistir de nós, como Ele não desistiu do Elias, nos chamando de alguma forma. Elias estava cansado, decidiu dormir um pouco, encostou-se lá, debaixo de um junípero, e foi dormir. Só que Deus envia o seu anjo para falar com Elias. O anjo chega, toca no Elias para dizer que Deus é um Deus próximo, que toca a gente. Deixa lá com ele um pão quente e um pouco de água e fala para o Elias: levanta-te e come. O Elias levantou, não sei se ele deu muita importância, mas ele comeu. Mas é igual a gente quando está comendo uma coisa e nem saboreia direito. Come na correria, nem fez digestão. Sabe por quê? Que ele comeu e foi dormir de novo. Eu tenho dito nessas missas que tenho celebrado que
esse tipo de refeição que ele fez, que o anjo mandou ele comer pela primeira vez, ele come e volta a dormir, muitas vezes é como nós. Nós vemos na missa, Deus nos dá uma refeição, que é a sua palavra, Ele nos dá outra, que é a Eucaristia, e às vezes a gente vai embora do mesmo jeito. Ou a gente chega em casa com os mesmos palavrões, com a mesma falta de paciência, com o mesmo xingamento. É um alimento que a gente não digere. Ou a gente vai rezar um terço, faz uma ladainha, um louvor bonito, volta para casa, não mudou nada. Começa a dormir de novo. Como que você está depois que você sai da missa? Você sai cheio ou com vontade de dormir? Às vezes a gente sai com vontade de dormir, igual Elias. Dormir aqui significa um estado de morte. Quem não quer acordar para enfrentar a vida, a realidade. Ficar dormindo aqui significa alguém que não quer mais viver, não quer mais seguir a sua missão. Esse é o estado que se encontra Elias. Alimentado por Deus, continua a dormir. Deus nos alimenta tanto e às vezes nós continuamos dormindo. Só que Deus foi lá, insistiu de novo, mandou novamente o anjo e disse para ele: está aqui de novo o pão, levanta-te e come, que o caminho é longo. Numa outra tradução da Bíblia, ela traduz dizendo assim: levanta-te e come, que o caminho está além das tuas forças. Não depende só de você o caminho, está além das suas forças. Depende também de Deus caminhar contigo. Elias agora sim, ao se alimentar, com esse alimento, ele consegue caminhar 40 dias e 40 noites, onde ele está no reino do norte e para o reino do sul, no monte Horebe. Esse é o destino do profeta, chegar no monte Horebe. Não é que demora para chegar no monte Horebe 40 dias e 40 noites. É um número simbólico para dizer que é um longo tempo. Você já ouviu 40 dias na Bíblia, não ouviu? Jesus passou 40 dias no deserto. O povo da libertação do Egito viveu 40 anos. Esse texto quer dizer para nós: levanta-te e come. A caminhada é longa, mas nós precisamos chegar no Monte Horebe, que para nós é o céu. É lá o Monte Horebe nosso, o céu. Só que nós precisamos nos alimentar, como o profeta Elias. Só tem condições de se alimentar quem está vivo. E nós precisamos, para continuar no caminho, nos alimentar sempre de Deus. Ou, hoje traduzindo da Eucaristia: quando te domina o cansaço e já não puderes dar um passo, quando bem ao mal ceder e tua vida não quiser ver um novo amanhecer, levanta-te, come, levanta-te, come, que o caminho é longo, caminho longo. Eu sou teu alimento, ó caminheiro. Eu sou o pão da vida verdadeiro. Te faço caminhar, vale monte atravessar, pela Eucaristia, Eucaristia. E aí Paulo vai nos dizer assim, nessa carta aos Efésios: não contristeis
o Espírito Santo que está em vós. Nós recebemos nosso batismo, o Espírito Santo. Ninguém pode tirar esse dom de nós. É um sacramento que imprime caráter. É um selo que ninguém tira. E o Espírito Santo quer nos levar a seguir essa caminhada com Jesus. É Ele que nos guia. É o sacramento do batismo que está em nós, que a gente tem que renovar todos os dias, nessa missão de sacerdotes, profetas e reis, que esse batismo colocou em nós. O Evangelho de João hoje, mais uma vez, o capítulo 6, nós vamos ouvir quase todo o capítulo 6 nesses domingos. Hoje, como vocês lembram, no primeiro dia que nós ouvimos o Evangelho de João, eu disse para vocês, João quer nos mostrar Jesus como o novo Moisés. Como começa a leitura de hoje? O povo estava murmurando. Sabe o que significa murmuração? É não aceitar a vontade de Deus. A murmuração do povo do Evangelho quer nos remeter à murmuração do povo do Egito, lá no Antigo Testamento, que estavam reclamando, porque estavam sendo libertados e não tinha comida, estavam reclamando porque era melhor a vida da escravidão. É uma murmuração cheia de mentira. E por que eles estavam murmurando? Porque Jesus disse, eu sou o pão vivo descido do céu. A partir dessa frase, que Jesus se revela, que Ele é o pão vivo descido do céu, começa uma murmuração. Como que Ele pode vir do céu? Ele não é o Jesus, o filho do carpinteiro José, o filho da Maria. Ele cresceu aqui no meio de nós. Como que Ele pode vir do céu? Esse povo não se abriu para se encontrar com Jesus que estava ali. Esse povo não permitiu que o pão descido do céu pudesse alimentá-los. Jesus hoje está falando também para nós. Ele é o pão descido do céu. Ele veio para nos alimentar, para nos dar vida, para continuar a caminhada. Não faça como eles. Não deixe que a ladainha da murmuração te impeça de comungar, de receber Jesus. Eu disse ontem na noite, olha, tem muita gente que não vem mais na missa porque está igual Elias. Decidiu ficar parado no caminho. Decidiu dormir. E Jesus vai dizer assim, só vem a mim quem o Pai me atrai. Não depende só da minha força ir a Jesus. É uma iniciativa de Deus. É o Pai que nos atrai a Jesus. E tem gente que por causa de alguns impedimentos, deixou o diabo falar mais alto. Eu estou em segunda união, então eu não vou mais na missa. Isso não é uma linguagem de católico. Eu estou em pecado, não vou na missa. Aí que você tem que vir na missa. Porque onde você vai ter força para levantar do seu pecado, para viver um relacionamento de segunda união em santidade, é na missa. Mas eu não vou me aproximar da Eucaristia. Sim, você não vai, mas você vai se aproximar da palavra de Deus, que é alimento. E na missa ninguém pode te tirar o direito de ficar de joelhos para adorar o Senhor. Isso qualquer um tem o direito e dever. Em pecado, em segunda união, quando o Senhor for consagrado aqui, você deve de joelho adorá-lo. Isso é para todos. O que está te impedindo de receber o pão descido do céu? Que é a palavra de Deus, que é de ajoelhar e adorá-lo. Não deixe que as falácias do demônio te impeça de viver as graças que Deus quer nos dar. Nós hoje iniciamos também a Semana Nacional da Família. Nós temos uma semana aí também
para pedirmos a bênção de Deus? Esse é o tema da Semana Nacional da Família. O Evangelho da Família. Alegria para o mundo. Uma alegria que irradia o mundo. Se o Pai nos atrai, que bom seria que nós que somos pais pudéssemos ajudar as crianças a sermos facilitadores do seu relacionamento com Deus. Quando um relacionamento de uma criança não é boa com o seu pai, ela tem uma grande dificuldade de falar com Deus como a gente fala. Deus é pai, chama Deus de pai. Ou tem uma grande dificuldade quando a gente ergue as mãos para rezar no Pai Nosso. Pai Nosso. Se a criança não tem um bom relacionamento, ela vai dizer assim: eu vou chamar Deus de pai? Para quê? O meu pai não tem tempo para mim. Quando eu vou falar com ele, ele diz que está cheio de estresse do trabalho, precisa descansar, e ele passa uma semana sem falar comigo. E aí você fala para a criança, chama Deus de pai, ela vai falar, igual o meu pai? Não, eu não quero esse Deus. Hoje muitas famílias vivem relacionamento de separação. E eu conheço muita que a gente atende. Normalmente a criança fica com a mãe. E aí vem a reclamação. Esses dias mesmo atendi 2 famílias assim. Meu pai me pega no final de semana. E às vezes quando me pega, vou usar uma expressão meio forte, me deixa lá, me joga lá com a minha avó e sai para namorar. E ela falava assim, a criança, eu acho que ele não gosta de mim, porque ele só me pega, talvez para criar atrito com a minha mãe, mas ele me pega e não passa o dia comigo, ele me deixa lá para outros cuidar. Aí você vai falar para ela, chama Deus de pai? Agora como é bom quando o pai é aquele que a criança se sente segura. Corrige sim, tem que corrigir, mas corrige com amor. O pai que pega no colo, que tem contato, como disse a primeira leitura, o anjo tocou. Será que hoje, quando um pai chega em casa e fala boa noite, nós filhos conseguimos reconhecer a voz do pai? Ou só conseguimos reconhecer quando o nosso celular toca a mensagem do WhatsApp? Antigamente, quando o pai chegava em casa, a gente sabia a voz dele que estava chegando. Hoje, às vezes, a gente nem reconhece que é o pai que chegou, ou se é uma pessoa estranha. Seja, pai, um facilitador do relacionamento do seu filho com Deus. O pai quer atrair todos nós para recebermos o pão da vida e caminharmos nessa caminhada até o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.